Olá, eu sou o professor Jorge Gustavo e serei o seu professor de Direito Administrativo. Hoje nós vamos conversar a respeito das noções introdutórias dessa matéria, que será o nosso primeiro aspecto visto aqui no curso. Bacana? Me acompanha aqui, olha só. Direito Administrativo, noções introdutórias. O que nós vamos ver primeiro aqui na nossa matéria? Primeiramente aqui estão meus contatos. Se você quiser, meu e-mail para tirar dúvidas é esse que está aí no material. Se você quiser também me adicionar no Facebook, no nosso grupo de estudos para concurso, também está aí. E no nosso canal no YouTube. Esse canal no YouTube, nós temos aí várias videodicas para ajudar você na sua preparação. E esse material da nossa aula, você pode ter acesso aí nesse link que eu disponibilizei para você. Tranquilo? Então, olha aí, vou deixar um tempo para você ver, para você fazer suas devidas anotações. Qualquer coisa você dá um pause, aí você anota e volta. Bacana? Então, vamos voltar para as aulas. Me acompanhe aqui no nosso esquema. Olha só, conceito do direito administrativo. De acordo com o professor Rubens Luiz, é um ramo do direito público. Observe aqui comigo, olha só. O direito administrativo, ele é um ramo do direito o quê? Do direito público, que estuda a função, me acompanha, a função administrativa. Mas a função de governo, o direito administrativo, ele não estuda. Na função administrativa, nós temos 4 aspectos a serem observados. O primeiro é o fomento, que é o incentivo, que é quando o Estado incentiva o particular a participar da vida do Estado. Por exemplo, quando o Estado concede isenções tributárias, quando o Estado concede, por exemplo, um empréstimo para o particular. Nós temos a intervenção do Estado. A intervenção do Estado é um capítulo inteiro do direito administrativo. Intervenção do Estado na propriedade privada, você conhece mais a desapropriação, mas nós temos várias. A desapropriação é quando o Estado, ele por interesse público ou interesse social, necessidade pública, ele retira o bem das mãos do particular. Ela é a mais agressiva de todas as formas. Nós temos várias, nós temos a requisição administrativa, a limitação, a servidão, nós temos o tombamento, bacana. Mas a intervenção é um capítulo inteiro do direito administrativo e nós temos um tópico para estudá-lo. Agora, serviços públicos é atividade estatal, me acompanha aqui, ó, que o Estado presta, é o que você conhece aí na sua máxima. Nós temos, por exemplo, o serviço público da saúde, nós temos o serviço público também da educação, nós temos o serviço público de transporte. Então, o Estado o tempo inteiro está prestando serviço público. E nós temos também a polícia administrativa, joia, que será a polícia administrativa, que ela será um tópico que nós iremos tratar nas nossas aulas. A polícia administrativa, ela corresponde ao tópico inteiro que nós vamos tratar em nossas aulas. Se eu não me engano, ela vai estar no nosso tópico 3.6 do nosso material. Enfim, vencido o conceito, resta-nos detalhar esse conceito. Direito público e direito privado. Meus caros, o que viria a ser o direito público? O direito público é quando nós temos, me observa aqui, me acompanha no esquema. De um lado nós temos o Estado e do outro lado nós temos o particular, diferente do direito privado, aonde nós temos, desculpem o erro, onde nós temos de um lado o particular, tá bom? Aqui eu quero que os senhores leiam particular, aonde nós temos de um lado o particular e do outro lado nós temos quem também na relação jurídica? Nós temos o particular. Então, olha só, direito público, o Estado e o particular. Ó, Estado e o particular, direito privado, o particular e o particular. Quando o Estado participa de uma relação jurídica, ele participa de forma suprema, ele está acima do particular, ele exerce o seu poder de Estado, que também pode ser chamado de poder extroverso, também pode ser chamado de poder de império do latim e uso império. Lembrando que no latim o I pode ser trocado pelo J, então pode vir na sua prova assim, ó, jus impere. Então, observe, aqui no direito público, nós temos quem? O Estado, e o Estado está acima de quem? Do particular. Aqui no direito privado é diferente. Nós temos o particular, e na mesma linha nós temos quem? Ó, o particular. Aqui nós temos uma autonomia de vontades. Joga aqui comigo, me acompanha.
Olha só, por que nós temos uma autonomia de vontades? Porque no direito privado, doutores, você participa da relação jurídica se você quiser. Você compra um carro se você quiser. Você vende um carro se você quiser. Você compra pão se você quiser. Você fecha um contrato com um cursinho se você quiser. O dono do cursinho fornece o curso se ele quiser abrir uma empresa. Logo, quem decide isso é você. Não existe imposição, existe escolha. A sua vontade, ela é autônoma. Então me acompanhe, olha só. Devido a isso, devido a esse raciocínio, quando nós falamos de autonomia de vontade, existe o quê? Uma horizontalidade. Existe uma igualdade na relação jurídica entre o particular e o particular. Diferente do direito público, onde o Estado exerce a sua supremacia e existe uma verticalidade. Existe uma desigualdade entre o Estado e entre o particular. Por exemplo, o direito administrativo, o direito penal são ramos do direito público e, por exemplo, o direito civil, o direito comercial, que são ramos do direito privado. Agora, vencido isto, nós temos que estudar as funções. Nós temos duas funções. A primeira função é a função de governo, me acompanha, e a segunda função é a função o quê? Administrativa. A função de governo, o direito administrativo, ele não estuda, como nós já vimos no nosso conceito. Compete à função de governo fixar as políticas públicas, fixar as bases e diretrizes do governo. Ou seja, eles vão decidir como o dinheiro público será utilizado. Olha no nosso exemplo aqui, como é que eles decidem que o dinheiro público será utilizado? Com os planos de curto, de médio e de longo prazo. A LOA, a LDO e o PPA. LOA, Lei Orçamentária Anual. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. PPA, Plano Plurianual. E quem faz isso? É quem manda, pessoal. Não é qualquer pessoa que faz isso, é o alto escalão. São os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Quem são os órgãos independentes? Os órgãos independentes são aqueles que as suas prerrogativas, as suas competências, ou seja, o seu trabalho é instituído no texto da própria Constituição Federal. Bacana para isso. E quem é o órgão autônomo? É o órgão que dá suporte, é o órgão que dá auxílio, é o órgão que está por trás do órgão independente. Para você fechar o nosso raciocínio, órgão independente, Presidência da República, está instituído no texto da Constituição Federal. Órgãos autônomos que dão suporte, os ministérios, nós temos vários ministérios que vão dar suporte para a prestação de serviço da Presidência da República. Compete a esses órgãos fazer o quê? Decidir como o dinheiro do Estado será utilizado. Mas em contrapartida, me acompanha aqui no nosso esquema. Nós temos a função administrativa, aonde compete fazer o quê? Executar as políticas públicas. Na função de governo, eles mandam. Olha só, ele manda fazer. E na função administrativa, se um manda, só resta fazer o quê? Obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então observe, a função administrativa é executar as políticas públicas, as bases de diretrizes do governo. Quem faz isso? São os órgãos superiores e os subalternos. Os órgãos superiores, eles são responsáveis pelo chamado poder hierárquico. Como assim, professor? É ele que vai falar de coordenação, é ele que vai falar de supervisão, é ele que vai falar de administrar, e ele vai mandar o órgão subalterno fazer, porque o órgão subalterno ele tem que executar. Então aqui no Distrito Federal, observe, órgão superior, as regionais de ensino, órgão subalterno, as escolas. A regional tem o poder hierárquico de coordenar, de direcionar, de supervisionar. E compete à escola fazer o quê? Executar o serviço, colocar a mão na massa. Olha como é que as coisas começam a ter sentido. A função de governo fala 50% dos recursos públicos serão utilizados em educação. E a função administrativa faz o quê? Ela executa, ela realiza o gasto correto desses 50% que foi destinado à educação, hipoteticamente falando. Bacana? Então volta aqui para o nosso esquema. Olha só, na função de governo, olha aqui nosso exemplo. Ó. Na função de governo,
30% do dinheiro público será destinado ao Poder Judiciário. Aí, olha lá, o que o Poder Judiciário tem que fazer? Tem que cumprir meta do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, nós queremos 200 processos julgados em um mês aí no Tribunal do Júri de Taguatinga, né? Então, seria a nossa meta ser atingida. Bacana para isso. Agora me acompanha. Vamos para o nosso tópico 1.4 aqui no nosso esquema. Fontes do direito administrativo. Meus caros, o que seriam as fontes do direito administrativo? As fontes do direito administrativo, olha só, o nascimento do direito administrativo é quando o direito administrativo faz o quê? Ó? É quando o direito administrativo nasce, é a origem. Aonde nasce o direito administrativo? Primeiro, nós temos as leis, que é claro, são a Constituição Federal, os tratados internacionais. Aqui nós podemos observar todos os tipos de lei. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, todas aquelas leis que trazem para nós o processo legislativo. Quando a prova, me acompanha aqui, deixa eu te ensinar uma maturidade de prova. Se a prova te perguntar se os tratados internacionais que o Brasil faz parte são fontes do direito, isso está certo. Porque se ele é fonte do direito, significa que o Brasil recepcionou. Se o Brasil aceitou, se o Brasil recepcionou, ele está valendo aqui no nosso território de alguma forma. Bacana? Pode ser que ele tenha um status, uma posição diferente da outra, mas ele tem validade no Brasil. Professor, qual seria essa posição? Me acompanha aqui no nosso esquema. Olha só. Seguinte, raciocínio. Tratado internacional. Nós temos o primeiro raciocínio. Se for um tratado que fale de direitos humanos e ele tiver a sua aprovação rígida. Qual é a aprovação rígida? É a aprovação igual de emenda constitucional, ó, 2 turnos por 3/5 em ambas as casas, tá bom? Ele tem que ser aprovado nas 2 casas pelo quórum qualificado de 3/5 dos parlamentares e será em 2 turnos. Ele vai ter status de Constituição Federal. Só que isso é quando ele foi aprovado após a emenda 45 de 2005. Bacana, por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora, olha só que interessante. Se for um tratado de direitos humanos que foi aprovado antes da emenda constitucional número 45, ele vai ter status supralegal. Ele está acima da lei, mas ele está abaixo de quem? Da Constituição Federal. E se for um tratado internacional sobre outros assuntos, ele vai ter o status legal, ou seja, o status normal de lei, ele vai estar abaixo da Constituição Federal. Então me acompanha aqui. Olha só, demais fontes do direito administrativo, além das leis, nós temos a doutrina, que são os livros e artigos dos estudiosos da matéria. Nós temos a jurisprudência, que são as decisões repetidas do tribunal. Então, se o tribunal decide a mesma coisa várias vezes de forma repetida, é uma jurisprudência. Bacana? Nós temos os costumes, que é a própria tradição social. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga LIC, que é a lei de introdução ao Código Civil, ela fala que o juiz ele não pode deixar de decidir. Se a lei não trouxer a decisão, a forma como ele deve agir, ele pode utilizar, inclusive, olha só, ele pode utilizar por analogia, ele pode utilizar os princípios do direito, ele pode utilizar os costumes, ele pode utilizar a analogia e, caso esses 3 não supram, ele pode utilizar a equidade. Bacana? Então, o costume ele é fonte do nosso direito. O que é o costume? É a tradição da sociedade. Por exemplo, isso é tão relevante que, olha só, antes adultério era crime. Hoje, adultério é crime? Não, deixou de ser crime. É um costume social. Bacana, eu sei que você, mulher, está se lamentando agora. Ah, professor, deveria ser, né? Mas, infelizmente, não é mais. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Agora, olha só, me acompanha aqui no nosso slide. Seguinte. Praxe, também chamada de praxe administrativa. É o costume quando você for servidor. É o costume dentro da administração pública. Ele também é uma fonte do direito. É aquilo que você faz no dia a dia.
como agente público. Bacana. E nós temos também os atos, olha aqui, ó, os atos administrativos normativos, que são aqueles atos da administração que nós vamos estudar ele no poder normativo. E são os editais, portarias, memorando, ofício, etc. Questão de prova. Para que eu tenho que chamar sua atenção aqui, ó? A lei, ela é a fonte primária. E todas as demais são o quê? Secundárias. Elas provêm da lei. Joia? Lembrando que a fonte primária, ela também pode ser chamada de imediata. Ela também pode ser chamada de primordial. Joia? Ela também pode ser chamada de direta. E as fontes secundárias, elas serão chamadas de quê? Ó, a fonte secundária, ela pode ser chamada de, ó, contrário de imediata. Mediata. Pode vir na sua prova também como residual, que é o contrário de primordial. E residual tem vários sinônimos. Por exemplo, ó, pode ser chamado de supletiva. Pode ser chamada de suplementar. Pode ser chamada de subsidiária. E pode ser chamada também de indireta. Bacana? Então, todas as fontes são secundárias e a lei é a nossa fonte primária. Agora me acompanha aqui no nosso esquema. Lembra aquele esqueminha que eu falei para você dos tratados internacionais? Então, olha só. O tratado internacional, se ele falar de direitos humanos e tiver sua aprovação rígida, igual ao quórum de emenda constitucional, 2 turnos por 3/5 em ambas as casas, o que vai acontecer com ele? Se a sua aprovação for após a emenda constitucional número 45 de 2005, ele vai ter status de quem, ó? De Constituição. Agora, se for um tratado internacional aprovado antes da emenda 45, que fala de direitos humanos, mas a sua aprovação é uma aprovação comum de lei ordinária, porque quem passou a prever esse quórum foi a emenda 45. Então, antes dela, a aprovação era comum de lei ordinária. Ele vai ter status supralegal. Olha aqui, ó, como é que a gente pode observar nesse slide. Ele está abaixo da Constituição, mas ele está acima de quem? Das leis. Bacana? E se for um tratado internacional que não fala sobre direitos humanos, ó, não fale sobre direitos humanos, joia, e eles forem aprovados pelo quórum de lei ordinária comum, ele vai ter o status o quê? Legal. Abaixo das leis, nós temos o status infralegal, por exemplo, os nossos atos administrativos normativos. Agora me acompanha aqui no nosso slide. Organização do direito administrativo, meus caros. Eu tenho que chamar a atenção para você, porque o direito administrativo, ele é o quê, ó? Diferente dos demais ramos. Os demais ramos são o quê? Unificados, consolidados, codificados, ou seja, eles encontram-se dispostos, olha como é que isso aqui é interessante, em um único documento. Se eu quiser falar de direito penal, eu vou aonde? Eu vou no Código Penal. Se eu quiser falar de direito constitucional, eu vou aonde? Eu vou na Constituição Federal. E o direito administrativo, ele está espalhado, ele está esparramado, ele é esparso. Não possui um documento único e específico. Você vai ter que ir aonde? Você vai ter que ir nos livros e artigos dos estudiosos da matéria, que é a doutrina. Você vai ter que dar uma lida também na nossa Constituição Federal, a partir do seu artigo 37. Você também vai ter que ver as leis espalhadas que falam sobre o assunto. E para você, concursando, quais são, na verdade, as leis importantes para você estudar? Ó, Lei 9784 de 99, que fala a respeito do processo administrativo federal, apelidada de PAF. A Lei 8429 de 92, que traz as ações os atos de improbidade administrativa, que é a famosa LIA. Nós também, ó, PAF, a LIA, nós também temos a Lei de Licitações e Contratos, que é a famosa Lei 8666 de 93. Nós temos a Lei 8.112 de 90, que fala a respeito dos servidores públicos. Nós temos a Lei 8987 de 95. Corrijam aí pra gente, tá bom? Nós vamos corrigindo os erros aqui, ó, que fala a respeito das concessões e das permissões. Agora me acompanha aqui, ó.
Quais são as administrações? Me desculpem aqui, ó, saiu, nosso slide separou aqui. Olha só como é que vai ficar. Administração. Nós temos dois tipos de administração. Ó. Nós temos a administração direta. Bacana. A administração direta também pode ser chamada de entidades políticas. Quem são as entidades políticas? União, estados, Distrito Federal e municípios. Diferente da administração indireta. Administração indireta também são chamadas de entidades administrativas. Quem são elas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tudo bem. Qual é a diferença da administração direta? União, Estado, DF, município para administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Meus caros, a administração indireta, ela só possui um tipo de autonomia, que é a autonomia administrativa. Significa que quem vai decidir o que vai fazer com o seu dinheiro é ela. Ela vai gerenciar os seus recursos. Ninguém vai ficar falando para ela o que ela deve fazer com o dinheiro dela ou não. E é ela que vai elaborar o seu próprio orçamento. Agora, a administração direta. A administração direta ela é diferente. Por sua vez, ela possui a autonomia que nós chamamos o quê? De autonomia política, que resultam da forma federativa do Estado. E nós podemos observar as 4 autonomias, gente. Quais são essas autonomias? A autonomia legislativa, de criar suas próprias leis ordinárias e as suas próprias leis complementares. O autogoverno, que é escolher os governantes. Você no seu estado aí não escolhe quem vai te governar? Então, na União, a gente não escolhe o presidente? Então, cada ente federativo tem a sua autonomia, o seu autogoverno. Nós temos a sua auto-organização. Isso aqui, ela decorre do poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? É o poder que cada estado tem de criar a sua constituição estadual e que cada município tem de criar a sua própria lei orgânica municipal. E o DF, professor? O DF, ele escolheu o quê? A lei orgânica do DF. Apesar de ser um ente misto, ter competência de estado e de município, o DF ele tem a lei orgânica do DF. E olha só, a autonomia, ela também possui autonomia administrativa de gerenciar os seus recursos e elaborar os seus orçamentos. Moral da história, quem tem mais autonomia? A administração direta, as entidades políticas, que são os nossos entes federativos. Bacana? Agora nosso próximo tópico, me acompanha. Pessoas jurídicas. Acontece, meus caros, que o Estado, ele possui pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas também de direito privado. Qual é a diferença de uma para outra? Me acompanha aqui no nosso esquema, vamos lá. Pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração do Estado e pessoas jurídicas de direito privado. Olha só, as pessoas jurídicas de direito privado, quem são? São as empresas públicas e a sociedade de economia mista. As pessoas jurídicas de direito público é toda a administração direta. Quem é a administração direta? União, Estado, Distrito Federal e quem mais? E município, bacana? E as autarquias e as fundações públicas. Então, olha só, apesar de fazerem parte da administração indireta, essas duas aqui são pessoas jurídicas de direito público. Por isso, quem trabalha aqui é chamado de servidor. Ó. Todo mundo que trabalha aqui, servidor público. Qual é a conclusão disso tudo? Se eu sou uma pessoa jurídica de direito público, eu tenho privilégios e limitações igual ao Estado. Agora, se eu sou uma pessoa jurídica de direito privado, eu não tenho privilégios. Eu tenho apenas limitações. Eu tenho que fazer, por exemplo, uma licitação bacana, iguais à do Estado. Joia? Agora me acompanha aqui no nosso próximo tópico, nosso tópico 1.8, ó, administração pública no seu sentido objetivo e subjetivo. Me acompanha aqui no nosso esquema. Vamos lá. Administração pública no sentido objetivo e no sentido subjetivo. Raciocínio. Sentido objetivo, você tem que fazer o quê? Buscar o objeto que a administração visa. O que ela quer fazer. A pergunta-chave é o quê?
No sentido subjetivo, você tem que vir aqui, ó, na parte subjetiva, inerente à pessoa, inerente ao sujeito. A pergunta é, quem? Já que a administração, o que a administração faz? Sentido objetivo. Mas quem é que faz? Sentido subjetivo. No sentido objetivo, pergunta para você mesmo, o que a administração faz? Obviamente, a administração ela presta serviço público. Logo, o sentido objetivo é o serviço público prestado pela administração. E o sentido subjetivo é o quê? É quem presta o serviço. Quem seja as entidades são as pessoas que possuem personalidade jurídica, os órgãos que não possuem personalidade jurídica e os agentes públicos, que são as pessoas físicas que integram o Estado. Bacana? Lembrando que o sentido objetivo, ele também pode ser chamado de, olha aqui, me acompanha, de sentido funcional, tá bom? E também pode ser chamado de sentido material. Diferente do sentido subjetivo, que poderá ser chamado de sentido formal ou orgânico. Então, ó, sentido objetivo, funcional ou material é o que a administração pública faz, é seu objeto, ou seja, o serviço público. E sentido subjetivo, também chamado de formal ou orgânico, é quem presta o serviço público, ou seja, as entidades, os órgãos e os agentes públicos. Agora vamos para o nosso próximo, me acompanha. Olha só. Administração pública no sentido amplo e no sentido estrito. Lembrando que estrito também pode ser chamado de restrito, tá bom? Tanto faz. Agora, sentido amplo, no latim, recebe o seguinte nome. Lato sensu. Sentido estrito, no latim, recebe o nome de stricto sensu. O sentido amplo engloba aquelas duas funções que você já conhece, ó. Função de governo, que é fixar as políticas públicas, e nós teremos somada a ela a função administrativa, que é executar as políticas públicas. Então, quando eu falo do sentido amplo, eu estou falando dessas duas funções juntas. Eu estou falando dessas duas funções juntas, ao mesmo tempo, função de governo e função administrativa. Agora, a administração pública no sentido restrito, ela diz respeito a apenas uma função, que é a função administrativa, de executar as políticas públicas. Bacana? Agora, olha só, vencido esse tópico, me acompanha. Direito administrativo nos poderes. Nós podemos falar que nós temos direito administrativo em todos os poderes? Sim ou não? Depende. Nós temos que ter um raciocínio. Joia? Esse raciocínio aqui é para que você possa marcar na sua prova se nós temos a observância do direito administrativo dentro dos três poderes que compõem a República, né? Os três poderes republicanos. De acordo com a teoria tripartite de Montesquieu, quem é que quais são os poderes republicanos que nós temos aqui? Me acompanha. Olha só, Montesquieu diz que nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Bacana para isso, tranquilo? Então, olha só. Voltando aqui, ó. Poder executivo. Os poderes, eles têm as funções primordiais, as funções para quais eles foram criados. A função típica, primordial do poder executivo é administrar as contas públicas, é cuidar dos recursos financeiros do Estado. Bacana. Agora, como função residual, aquela que sobra, nós temos as funções atípicas. Então, olha só, o Poder Executivo pode legislar? Pode. Por exemplo, quando o presidente da República edita uma medida provisória, que é em caráter de urgência, quando o presidente da República faz uma lei delegada, tranquilo? Que é quando ele solicita para o Congresso Nacional para ele editar aquela norma. Joia? Quando ele cria os famosos decretos autônomos. Qual é o raciocínio, professor? O raciocínio é que a lei ela não seja feita pelo presidente da República. Mas acontece que ela vai ser feita por quem? O raciocínio é que a lei ela comece no Congresso Nacional. Tá bom? Só que nesse caso aqui ela vai iniciar por quem? Pelo presidente e não pelo Congresso. Então ele vai estar na sua função atípica legislativa. Agora, nossa função atípica é de julgar. Bacana? Por exemplo,
Quando o executivo, ele faz o quê? Ele julga o seu servidor no processo administrativo disciplinar, e esse exemplo nós encontramos no livro do professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado. E quais seriam as funções dos nossos próximos poderes? As funções dos próximos poderes são aquelas funções que nós iremos conversar no nosso próximo bloco.